É curioso, né, que ele fica com essa teoria das ondas. Eu acho realmente curioso que eles tentam dar uma espécie de dimensão conceitual e teórica à pistolagem, né? A pistolagem mais barata. Crime, na verdade. Nós estamos falando de crime, né? Veja só, eu até escrevi um texto ontem à noite, né, quando o Alexandre tomou a decisão e a decisão foi tornada pública. Eu disse, ele acabou tocando ali num fio da teia da legalidade, como eu chamei, do Alexandre de Moraes. E finalmente um adulto entrou na sala, né? Nessa questão eleitoral de São Paulo. Faltavam adultos na sala, ou faltavam ao menos pessoas que tivessem a coragem de fazer a coisa certa, né? Houve, sem dúvida nenhuma, com todas as vênias, leniência da Justiça Eleitoral de São Paulo, em relação ao senhor Pablo Marçal. As redes dele, desde sempre, desde o começo, deveriam ter sido, a primeira semana, elas deveriam ter sido retiradas do ar para valer, né? E não, suspende não sei quanto tempo, depois volta. Não, suspende até o fim da eleição, porque estava claro que ele não iria respeitar as regras. Ele não respeitou as regras, né? Inclusive no que diz respeito aos cortes remunerados. Isso persistiu. Isso persistiu quando ficou claro que era ilegal. Então, ou então aparece dizendo: olha, grava um vídeo, eu vou gravar um vídeo para você que é candidato a vereador e você me passa um Pix de 5.000. Hã? A mercancia descarada do apoio político, né? E o Pablo Marçal foi indo, ele viu que nada acontecia, tudo batia com a sua teoria picareta das ondas, ou que nome tenha, diz assim, eu vou adiante, eu vou embora, né? Ninguém vai mexer comigo. Ele só se esqueceu, cometeu o erro de publicar essas baixarias contra o Guilherme Boulos, essas mentiras. Ele resolveu publicar também no X, sendo que o X está fora do ar. Sendo que o X está fora do ar e havia o monitoramento, a pedido da PGR, é bom que se diga, da Procuradoria-Geral da República, o chamado monitoramento o nome que se deu do uso extremado do X, com o uso extremado do X, no que ele incorreu, né, para a prática de crimes. E foi justamente isso que ele fez. A hora que ele fez isso, como a Polícia Federal está fazendo esse monitoramento, a Polícia Federal encaminhou ao Alexandre. E aí muita gente pode falar, mas o que Alexandre tem a ver com a justiça eleitoral? Hoje nada com a justiça eleitoral, mas com o uso indevido do X, sim. Então, no âmbito desse processo que diz respeito ao X, ele deu 24 horas, deve se esgotar daqui a pouco, para que o senhor Pablo Marçal se explique. É. Mas isso ainda pode parecer pouca coisa, porque isso não é assim tão importante. O que o Alexandre diz lá é que há claro sinal de abuso de poder econômico e de abuso dos meios de comunicação. É. E aí ele... Você quer falar alguma coisa? Estou vendo que Eu você queria está te um pouco aflito. perguntar, tô curioso para saber, mas você pode concluir esse raciocínio e depois eu pergunto. Vai lá, desculpa. À medida que ele aponta isso, ele diz: e isso é matéria para uma ação de investigação judicial eleitoral, a tal da IGE, que dá cassação de mandato. Então, atenção, com tudo isso que o senhor Marçal fez, caso ele venha a ser eleito prefeito de São Paulo, a chance dele ser cassado por crime eleitoral é gigantesca. É bom que fique claro. Ele está cometendo crimes, né? E, portanto, ele tem que responder por isso, né? Fazer duas perguntas, porque como tudo com o Marçal é milimetricamente calculado, até quando parece não ser, esse uso extremado do X, na tua avaliação, tem alguma possibilidade de ser proposital? A gente sabe que o Alexandre de Moraes é alvo da extrema-direita, enfim, tem um grupo grande de pessoas que não concorda aí com as decisões dele. E aqui não estou pesando, não estou fazendo, analisando o mérito, né? Mas só a tática política. E além disso também, tem gente que acha que pode ter uma repercussão política. E aí tem aqueles que falam assim, mas isso pode reverter para o benefício dele.
Mas aí a justiça não age também? Quer dizer, a justiça deixa a pessoa cometer crimes livremente, porque se você agir, ela pode ser beneficiada numa eleição? Ô, Diego, eu não vejo como possa reverter em benefício dele, né? Não vejo como. Acho e necessariamente ele vai acabar tendo problemas se for eleito, né? Ele vai acabar tendo problemas. Beneficiar de que maneira? Se foi uso intencional, foi um cálculo muito burro, né? Se se alguém tem alguma dúvida de que o Alexandre, podendo agir, age, então realmente tá fazendo um cálculo errado, né? Não, eu acho que eles não se deram conta de que eles estavam. Sim, talvez alguém tenha dito, mas escuta, o X não está fora, deixa, não sei o quê. Ou então, um mau conselho de um mau advogado, dizendo, não, mas isso daí é questão eleitoral, não tem nada a ver com o Alexandre. Não, a questão eleitoral em si, não. Hã? Agora, o uso indevido do meio, sim. E nesse uso indevido do meio, o Alexandre aponta possível crime, né, como se diz nesses casos, né, possível crime de abuso de poder econômico e de abuso dos meios de comunicação. Então, essa ação de investigação judicial eleitoral vai ter de ser feita. Não tem jeito se ele for eleito, né? E aí vamos ver o que é que o TRE vai fazer, né? Um TRE que tem sido omisso, isso tem, né? O que é um erro brutal, porque aqui e ali eu vi gente dizendo: olha, também não podemos, a justiça não pode tomar o lugar do eleitor. Eu li isso até em artigos é, de supostos liberais no Brasil, né? O liberalismo no Brasil cada vez mais se parece assim com um faroeste, né? É, não, a vontade do eleitor ela tem que ser respeitada dentro das regras do jogo. Se vem um candidato operar fora das regras do jogo, aí é a democracia que está correndo risco, né? Então, quando a justiça não age podendo agir, a democracia está correndo risco. A gente já vive um momento muito complicado no Brasil e no mundo, não é só aqui, né? Em que fake news, mentira, pistolagem toma o lugar do debate, toma o lugar. Nós vimos isso acontecer no debate do Trump com a Kamala Harris na ABC. Mesmo um debate com dois mediadores bastante firmes é, em manter a regra do jogo e manter a seriedade do debate. Mas nós vimos ali um dos grandes uma das grandes coisas que se multiplicaram a partir desse debate foi o negócio dos imigrantes, dos haitianos comendo gato e cachorro de americano. Uma mentira que um ex-presidente da República lança e que monopolizou, e os haitianos agora estão, inclusive, enfrentando hostilidades adicionais, além daquelas que imigrantes já enfrentam, em razão disso. Então, essa pistolagem da extrema-direita, mundo afora, não é só no Brasil, né? Agora, nós temos aqui uma justiça eleitoral, coisa que os americanos não têm, né? E só por isso o Trump é candidato, né? Como a justiça eleitoral lá ele não seria, porque aí, enfim, entra Tio naquele Rei, cipoal. a Oi, brasileira diga. aqui, no caso Marçal, agiu corretamente? Porque assim, agiu no tempo Até agora certo. não. Existe o tempo Não, da justiça, mas no tempo das redes sociais, o tempo da justiça não, eu vejo, precisa ser o mesmo? Ah, eu não quero, veja, eu não acho que ele já deveria ter a candidatura dele, já deveria ter sido, isso certamente levaria um tempo. Mas a justiça foi muito mole, por exemplo, em relação ao comportamento dele nas redes sociais. A justiça foi muito mole em retirar do ar um vídeo em que ele dizia que o Guilherme Boulos cheirava cocaína. Esse vídeo chegou a ser retirado e chegou a ser devolvido, o que que é uma barbaridade, né? E um dos juízes lá chegou a dizer que não havia comprovação de que o Marçal dizia era falso. Não, aí realmente nós estamos misturando todas as coisas.
né? Porque ele, em última instância, estava pedindo que o Guilherme provasse que não cheira cocaína. Veja, é, não, a Justiça Eleitoral de São Paulo foi muito lenta, demorou até realmente tirá-lo do ar, porque os crimes estavam se multiplicando. E ele só foi fazendo porque ele viu que estava dando resultado, né? Quer dizer, ele cometeu um erro aí em relação a alguém que não tolera erros dessa natureza, que foi o Alexandre. Na primeira o primeiro fio que ele moveu da teia do Alexandre, ele caiu. Uhum. E o ministro atuou. Vai explicar. Tem 24 horas para explicar. Consequência eleitoral, essa ação do Alexandre não tem, mas ele certificou, né, a presidente do TSE sobre os possíveis crimes eleitorais que estão sendo cometidos ali e também o Ministério Público.